Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Caio Ulisses, ex-jogador aí da equipe do Bahia, natural de Queimados, né? E que passou por muita coisa nessa história, né? Curta história, um jovem atleta que acabou desiludido de certa forma em alguns momentos, Caio, uma coisa que alguns brasileiros acabam sempre caindo nesse tipo de situação, que é complicado, né, Caio? Um prazer conversar contigo aqui na rádio do seu esporte. Prazer é todo meu, amigo. Então, como é que foi esse tipo de situação? Você se sentiu desiludido? Conta pra gente como é que foi. Não é desiludido. Eu acho que eu passei por várias adversidades, né? Que, apesar de ser novo ainda, mas passei já por muita coisa, né? Eu cheguei no Bahia com 13 anos e foi daí que tudo começou, né? É isso. Agora, é interessante, né? Você chegou com 13 anos, de repente as coisas começaram a pintar, né? Pelo seu futebol, apareceu a chance no Atlético Paranaense, depois interesse do Barcelona, Benfica, mas acabou que tudo não se concretizou, né? Como é que foi pra você, né? A sua mente, primeiro, quando você recebeu essas propostas foram pingando, o que você pensou? Foi assim, né? Primeiramente eu fui pro Bahia, né? Com 13 anos, eu fui descoberto lá no meu interior, que é Queimadas, né? Queimadas aqui na Bahia. E aí fui pro Bahia com 13 anos, vim pro Bahia com 13 anos e acabei sendo aprovado. Com uma semana eu estava aprovado. E comecei a disputar os campeonatos, fui me destacando. E em 2009, né? O olheiro do Barcelona, o Pepe Costa, né? Acho que ele é responsável pelo mercado sul-americano. Ele estava aqui no Brasil, foi dar alguns jogos, alguns treinos do Bahia. E me viu treinando, acho que eles estavam avaliando durante dias. E me abordou, né? Me abordou. Tava ele um empresário. Não sei se é legal falar nome, né? Não sei. Mas me abordou, né? E fizeram a proposta de poder ir para a Espanha. Eles queriam levar minha família também. Mas só que aconteceram várias coisas, né? Aconteceram muitas coisas. Teve uma segunda abordagem, teve uma segunda, né, proposta, que aí a primeira já acabou por situações de que minha mãe tinha assinado uma procuração com outro empresário aqui da Bahia. O Barcelona lá junto com o diretor tentou contactar um empresário lá israelense, um tal de Pini Hazard, alguma coisa assim. E aí tentaram me levar a segunda vez, mas eu já tinha assinado um contrato com esse agente, né, com um agente aqui da Bahia. Eu acabei indo pro Grêmio, né, primeiro, e esse agente, quando ficou sabendo, ele me tirou do Grêmio e me levou pro Santos. Porque eles me levaram pro Grêmio já justamente para poder fazer essa ponte, né, ficar mais fácil, como eu não tinha assinado o contrato com o Bahia ainda, profissional. Então foi isso que aconteceu. É interessante esse tipo de questão. Então eles queriam que você assinasse com um israelense e sua mãe assinou com um empresário argentino, né? Esse tipo de situação, né? Como é que ficou você, o seu pensamento quando aconteceu isso, né? Um querendo uma coisa e o outro querendo outra e você no meio dessa situação. Como é que foi isso? Não, foi assim, foi a primeira vez, cara. A primeira vez foi o seguinte, eles fizeram uma proposta, né? E eles estavam junto com o empresário, eu não sei se é legal falar nome, não sei. Pode falar, pode ficar à vontade. Não, mas eu acho que ele só quis me ajudar, né? O Assis, o irmão do Ronaldinho Gaúcho, né? Só quis me ajudar, cara, só quis me ajudar. E eles queriam me levar, né? Mas só que minha mãe já tinha assinado uma procuração com um empresário aqui da Bahia. E eles, para tentar facilitar as coisas, tentaram me levaram pro Grêmio, né? O Bahia ainda tentou, quando ficou sabendo da proposta, tentou esperar completar 16 anos para poder fazer um contrato com uma multa rescisória, né, muito alta. Na época não era alta, né? E aí eu acabei indo pro Grêmio, né? Quando eu estava no Grêmio, esse empresário ficou sabendo que eu estava no Grêmio. E aí mandou uma notificação pro Grêmio, avisando que tinha procuração assinada por minha mãe. Aí me tirou de lá e me levou pro Santos, entendeu?
Entendi, então acabou que duas vontades diferentes acabaram acontecendo. E no final das contas você acabou parando no Atlético Paranaense, né? Do Santos para o Atlético Paranaense, o que aconteceu? Já foi esse mesmo empresário ou outra vez outra pessoa ficou de olho na sua história? Ainda tava quando eu voltei, quando eu saí do Grêmio, ainda eles tentaram contactar, né? Junto com esse empresário, aí foi outra história, a segunda vez. Eles tentaram contactar com esse empresário, o Pini Zahavi, né? Ele é muito conhecido, é israelense. E aí, ele é gente FIFA, e aí eles contactaram o diretor do Barcelona lá, diretor executivo, tentaram contactar. E aí, a segunda vez foi porque eu já tinha saído do Bahia, né? E eles tentaram contactar, um diretor executivo do Barcelona contactou esse empresário, esse agente FIFA israelense, né? Chamado Pini Zahavi. E aí eles ligaram para mim e tentaram me levar para lá, mas eu já tinha uma procuração assinada com um empresário aqui da Bahia. E foi isso que complicou a situação toda, né? Eu acabei indo para o Santos, em 2012 voltei para o Bahia, né? Fiquei até 2013, e aí foi quando apareceu a situação de ir para o Atlético Paranaense, né? Eu acho que o que me prejudicou bastante foi essas indas e vindas, né? Ficar indo para aquele clube, indo para esse, e não acabei me firmando em um clube só, né? Acho que por vontade de empresários, não sei, tudo pode ser isso, né? E acabei indo pro Atlético Paranaense, em 2013, né? E como é que foi lá no Atlético, né? No Atlético você já estava numa situação mais estável ou ainda havia briga entre os dois empresários? Como é que foi você no Atlético? Cara, eu acho que se eu tivesse ficado no Bahia, eu já estaria no profissional, já, porque eu era promessa no Bahia, entendeu? Na época, quando apareceu a situação do Barcelona, eu era promessa no Bahia e, como eu te disse, eles tentaram até fazer uma cláusula contratual, quando ficou sabendo desse interesse do Barcelona, alta, na época, apesar do Bahia estar passando por situações complicadas, né, porque estava na segunda divisão, mas tentaram fazer uma cláusula contratual alta, não sei se é legal falar valores, eles até estipularam lá, e aí, enfim, aí fui para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, quando eu cheguei lá, eu fui fazer uma avaliação em 3 dias, acho que foi 4 dias, eles já me incluíram no grupo sub-20. E aí, do sub-20 eu subi para o time B, subi para o time A, né? Já estava naquele período de lapidação, né? E aí eles fizeram uma proposta para renovar o contrato com o meu agente, né? Mas só que não entrou em acordo, acho que pelas luvas. Teve uma situação também que eles queriam assinar por 2 anos e meu empresário não aceitou algumas situações no salário. E aí, quando a janela abriu, meu agente, né, meu ex-agente, que não é mais meu agente, né? E acabou em Portugal, cara. E foi aí que aconteceu essa complicação toda, né? Agora é interessante, você foi para Portugal. Agora você foi para Portugal pro Naval ou foi para a equipe do Benfica? Como é que se desenrolou essa situação? Você mudou muito de clube, né? Muitos interesses e acabou que não ficou, né? Como é que foi essa situação, né? Inclusive eu já conversei com um atleta, o Felipe Machado, que esteve no futebol inglês. Ele também passou por uma situação bastante parecida, né? Ficou muito tempo treinando, mas acabou que não foi regularizado. Não, o Atlético fez uma proposta pra mim, né? Longe de mim, não quero confusão com o meu ex-agente mais, tá? Eu já me acertei com ele, não tenho mais. Mas assim, acho que acabei sendo prejudicado por a situação de sair do Atlético Paranaense, porque eles fizeram uma proposta, era uma proposta boa, mas que o meu agente não aceitou essa proposta, né? Acabou entrando em controvérsia lá, me fez a proposta, eu ganhei ele me ofereceu coisas para poder sair do clube, eu acabei aceitando. O contrato que ele me fez, a proposta que ele me passou foi para ir para o Vitória de Guimarães, que é um clube de primeira divisão, tá? Mas só que meu contrato com o Atlético só venceu depois da janela ter fechado, a janela de transferências, né? Então foi isso que complicou, acabei indo para Naval, para esse clube, e quando cheguei na Naval, ia ficar só até janeiro, né? Para poder então, em janeiro, ir para um clube da primeira divisão, né? E aí, quando eu cheguei lá, eles demoraram para regularizar a minha situação, e depois que eu liguei para a União Portuguesa de Jogadores, né?
que eu fiquei sabendo que esse clube passava por problemas judiciais, inclusive tinha caído de divisão por isso, e tinha recebido uma punição que o clube não poderia assinar contratos profissionais com jogadores estrangeiros. E foi aí quando complicou tudo. Eu fui notificado pelo CEF, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né? Acabei tendo que voltar para o Brasil às pressas para evitar ser deportado ou algo assim. E foi isso que aconteceu, né? E aí meu contrato com o meu ex-agente foi cancelado, enfim, e agora eu tô vendo propostas com outro agente, já tá tudo, né? Que são coisas que eu não quero nem esquecer o que passou e tocar minha vida pra frente. Como eu disse, eu ainda sou novo, né? Quero jogar até os meus 38, 39 anos, então tenho por aí 16 anos de carreira, 17 anos, então vou me cuidar para jogar até em alto nível até essa idade. E não quero pensar no que passou, quero pensar daqui pra frente. Agora, me chama a atenção, né, esse tipo de situação em Portugal. De certa forma, eles omitiram algumas coisas para você, né, até o próprio naval, né. Você foi pensando em se estabelecer, né, todo jovem sonha com a proposta da Europa. Você recebeu duas propostas da Europa, uma do Barcelona antes, que não se concretizou, e agora essa do naval também, que você chegou lá para treinar e acabou não ficando. Era para ser Vitória de Guimarães e acabou sendo naval. Como é que ficou sua cabeça nesse momento? Cara, foi complicado, né? Porque eu saí do Atlético Paranaense e eu saí no intuito, foi tudo programado para ir pro Vitória de Guimarães, né? Quando eu cheguei em Portugal, a janela já tinha fechado, eles tinham contratado outro jogador. E aí meu empresário falou, você vai ficar nesse clube até janeiro. Em janeiro a gente vai te fechar com o Vitória de Guimarães, um clube de primeira divisão. Eu falei, não, tudo bem. E aí foi que eu fiquei sabendo dessa história toda. Depois eu fui descobrir, né, investigar, fiquei sabendo que o naval, eu estava ilegal, cheguei a ficar ilegal no país, tá? E foi aí onde tudo complicou. Eu tive que voltar pro Brasil, né? É uma situação que eu acho que nem se você fosse para trabalhar em outra coisa qualquer, gostaria de passar nesse tipo de situação. Te omitirem as coisas é um erro gravíssimo, né, o Caio? É verdade, também porque eu precisava do visto de trabalho, né, para ficar no país. E como eu disse, esse clube tinha passado por problemas judiciais, passa por problemas judiciais e foi punido. Eu não podia assinar contrato com jogadores estrangeiros. E foi aí, como eu te falei, onde tudo virou uma bola de neve, né? Acabei tendo que voltar para o Brasil. E é isso. Agora eu estou vendo propostas para o mercado de inverno, né? Que é agora em janeiro, como empresário. Agora estou com um empresário sério. Estou escolhendo bem as pessoas ao meu redor, né? Para não me prejudicar. Agora, Caio, falando sobre isso, né? Você falou que agora está com um empresário sério. Você passou por muitos momentos que acabaram se apresentando ilusões para você. E hoje em dia a gente sabe que atleta sem empresário praticamente não consegue se encaixar nos grandes mercados. Saber escolher esse empresário é importantíssimo para um jogador. Você viveu na pele esse tipo de situação, né? É importante, parece muitas pessoas, né? Com muitas coisas, sabe? Te acaba enchendo pela cabeça de muita coisa. E você acaba, se não tiver um pouco de noção, você acaba subindo um pouco pra cabeça, porque você se acha, sabe? Você acaba se sentindo E eu acho que isso me prejudicou bastante pelas coisas que me falavam, pelas promessas que me faziam, assim. Não que não foi concretizada, mas teve coisas que acabou me empolgando, né? E eu acabei ficando, saí do Bahia, fui pro Grêmio, depois voltei, passei pelo Santos, voltei pro Bahia, fui pro Atlético Paranaense. Então, essas idas e vindas acabou que me prejudicando. Depois fui para Portugal. Então, isso complicou bastante, né? Acho que ter uma carreira estável em um clube e poder dali dar um passo maior, acho que é por aí que eu tenho que pensar assim agora, daqui para frente, né? Agora eu estou trabalhando com meu empresário agora é o Eder Zonaz, ele tem muito conhecimento na Inglaterra, na Europa inteira, na Ásia, então ele está dando situações para mim. E ele conversou bastante comigo, né? E o que eu tenho que pensar agora é escolher as pessoas certas para estar ao meu redor, para fazer minha carreira andar e deslanchar de uma vez por todas, né?
Agora, o Caio Ulisses, ex-atleta do Bahia, ex-atleta do Atlético Paranaense, teve várias propostas, estamos conversando com ele aqui na Brada Esportes FM. Vou te fazer só mais uma pergunta sobre o seu passado para a gente falar sobre o futuro, que eu tô vendo que é o que você quer falar, afinal a gente tem que pensar para frente, né? Você tá mais do que certo. Em algum momento você pensou em parar, Caio, com todas as situações que se desenharam? Isso desanima o jogador? Cara, pensar em parar, eu nunca pensei. Eu já fiquei abatido, tá? Mas eu sempre tive muita fé em Deus. Até para fazer no meu passado, fez com que eu nunca parasse de pensar pelo que minha mãe já fez por mim, né? Então, nunca pensei em parar, porque sei que tenho um talento para dar a volta por cima, para conquistar o que eu quero, para ainda ter meu espaço no futebol. E nunca pensei. Já fiquei abatido, tá? Quando eu voltei de Portugal, cara, eu fiquei muito triste. Eu parei para pensar uns 2 dias assim, eu sinceramente muito triste, mas sempre confiei em Deus, sempre tive fé em Deus. E eu acho que a gente acaba ganhando experiência, né, com essas adversidades. Eu acho que a gente tem que encarar como uma experiência, né? Tirar um aproveito dessas coisas ruins que a gente acaba passando, para no futuro não errar novamente, né? Acho que de tudo, se você tirar uma coisa boa, você acaba amadurecendo bastante. Então, essas adversidades que eu passei serviu de amadurecimento. Como eu disse, eu sou um jogador novo ainda, eu fiz 22 anos, então eu tenho minha carreira toda pela frente. E, se Deus quiser, as coisas vão andar e vão dar certo. Agora, você falou, né, e você é realmente um cara muito novo, 22 anos de idade. Você disse que está tendo algumas propostas, você é um atleta que está com um novo empresário. É analisar bem as propostas agora para não se meter em furada e acertar na escolha. Agora é a hora, mais do que nunca, de acertar numa boa escolha, Caio? Claro, acho que tudo que a gente passa no passado, a gente acaba vendo onde errou, acaba, entendeu, analisando tudo. Para você ver, agora eu vi a importância de ter uma assessoria de imprensa e imagem para trabalhar a minha imagem também, né? E eu vejo a importância de me envolver com pessoas que queiram não só ganhar dinheiro, mas sim também pensar no meu futuro, né? Para não me prejudicar. E é claro que eu tenho que analisar com calma. O Éder Joanais, desde que eu conheci ele, é uma pessoa séria, é um cara que é conhecido, então a gente vai sentar direitinho e pensar nas propostas para poder analisar e ver o que é melhor para mim. Agora, me chamou a atenção também você ter falado que ele tem bastante entrada no futebol inglês. Futebol inglês é o maior futebol do mundo. É o seu sonho um dia brilhar na Europa, brilhar na Inglaterra? Cara, esse é o intuito, né? De poder, quem sabe, daqui uns 2 anos, não sei, poder tá num patamar bom, porque ele estava até conversando com ele, ele perguntou se eu tenho dupla nacionalidade, né? Que isso é importante. Como meu pai é chileno, eu estou providenciando já tirar o passaporte chileno, que isso no futuro pode abrir as portas para poder, quem sabe, chegar numa seleção, né? E é isso. Ele tem as portas abertas na Inglaterra, ele tem muito conhecimento. A gente sabe que no futebol inglês, para poder jogar é mais complicado, porque a burocracia lá é difícil, mas estando jogando na Europa fica muito mais fácil, né? Que você vai se destacando, as coisas vão... Então eu quero também pensar em ir para a Europa e analisar as propostas melhores, porque também vai facilitar no meu futuro, né, ter o passaporte europeu e cidadania europeia. Então isso é muito importante, também muito bom para o jogador, né? Abre muitas portas na Europa. Agora, o seu futebol, você é um cara que gosta de ir pra cima, como é que você vê sua própria qualidade de jogo, né? Você é um atacante, né? Hoje em dia, faltam um centroavante, um atacante que cutuca a bola pra dentro do gol. Você é fazedor de gol, Caio Ulisses? Sou. Acho que eu jogo mais pelas beiradas, né? Eu gosto de jogar mais pelas beiradas, com bastante velocidade, né? Bastante velocidade e habilidade. Eu não sou jogador fixo de área, né? Eu jogo sempre pelas beiradas, com muita velocidade, e o intuito é sempre balançar as redes, né?
É o que eu sempre gostei de fazer. Agora, ô Caio, você como é que tá fazendo aí para manter sua forma? Você disse que vai ver essa janela de inverno, você tem treinado? Como é que tem se preparado aí para as próximas oportunidades? Não, eu tô, desde quando eu cheguei, né, graças a Deus o Bahia abriu as portas para mim, né, eu tô mantendo a forma aqui no clube, como eu te disse, pô, conheço todo mundo, joguei muito durante anos aqui, tô treinando no Bahia também com personal também, e, e é isso, tô mantendo a forma desse jeito até janeiro, né, e analisando as propostas, ver o que é melhor para mim. Tá certo, o Caio Ulisses, atleta que passou por várias situações na carreira, né? Estivemos conversando sobre isso. Que seu exemplo, né, possa servir para outros garotos, né, que possam escolher bem quem vai gerenciar a carreira, né? A gente torce para que você possa aí engrenar no futebol, que futebol realmente você já mostrou que tem. Agora só falta uma boa proposta, um bom lugar para poder se estabilizar e mostrar futebol. A gente agradece a sua participação aqui na Bradesco. Obrigado, amigo, eu que agradeço aí, obrigado de verdade. Valeu, Caio. Brigadão, hein? Valeu, amigo, abração.